Meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor, eu sou o professor Joseone e nesse momento está iniciando EBD em Síntese. EBD em Síntese, este programa de inteira responsabilidade do Departamento de Ensino da Assembleia de Deus em Mossoró. E hoje a lição de número 5, que tem como título A Dessacralização da Vida no Ventre Materno, do nosso novo trimestre, que é a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo mundo do espírito da Babilônia. Então, temos 3 tópicos. O primeiro tópico é a concepção de Cristo. O segundo tópico, que ele é bem polêmico, é a cultura da morte. E o terceiro tópico, a sacralidade da vida. E nosso textuário se encontra em Lucas, capítulo 1, versículo de número 31. Diz assim o texto: E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e pôr-lhes-á o nome de Jesus. Verdade prática, que é o resumo da nossa lição, diz o seguinte: a concepção divina de Jesus Cristo, sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina do presente século. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Lucas, capítulo 1, versículos do 26 ao 33, depois pula para o verso 39 ao 45. Nós não iremos ler, mas fica a responsabilidade do professor passar isto em sala de aula. Toda a nossa lição ela tem 3 objetivos, e os objetivos ele precisa ser alcançado em sala de aula para os nossos alunos, que é refletir sobre justamente a concepção divina do nascimento de Jesus, um ato milagroso. Isso demonstrou uma capacidade de uma propiciação, ou seja, das pessoas dar à luz e conceber, certo? O segundo objetivo é identificar os traços da cultura da morte no presente século, nos dias de hoje, como é nos nossos dias que funciona isso. E o terceiro objetivo, compreender a sacralidade da vida e a importância de a Igreja de Cristo combater toda a cultura que é contrária ou que viole a palavra de Deus. Louvamos a Deus pelo maravilhoso tema que é hoje concebido, mas antes de iniciar, ou quando você assistisse a essa aula, eu queria que você antes meditasse e assistisse um filme, que esse filme é 40 Dias, o Milagre da Vida, que tem como diretor Caury Solomon. Então esse filme ele vai tratar justamente ao contrário disso, que é essa cultura que o mundo hoje está ensinando totalmente coisa que é contrária à lei de Deus, à Bíblia, e tudo que é pecado, infelizmente, querem adotar uma prática como legalidade. Então não podemos permitir isso. Então, na introdução deixa bem claro que Deus ele é nosso ser supremo, isso sem vir de dúvida. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz o seguinte: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas e o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Sabemos que hoje em dia a sacralidade da gestação ela tem sido impactada pelas diversas mudanças culturais. Então nós vemos aí leis sendo adotadas, pessoas fazendo motim, fazendo coisas que as leis adotem esse tipo de evento. Mas o salmista Davi, na introdução aqui, Salmo 139, ele já deixou bem claro a partir do versículo 13, a concepção, como Deus rege a nossa criação. Ele está ativo no desenvolvimento desde o ventre da sua mãe. É tanto que lá em Jeremias, o Senhor diz ao profeta: antes de te formar eu te conheci, e antes que você estivesse no ventre eu já tinha te consagrado. Então isso mostra que Deus, mesmo a pessoa sendo criancinha, no momento da sua concepção, ele está ali atento para o quê? Para compreender a sua
razão. Então, por essa razão, Deus, certo? Ele tem o aborto de um nascituro como um homicídio. Então, Deus, ele não tolera esse evento de coisa. Então, Deus, ele rege de modo ativo no desenvolvimento da vida, nesse salmo aqui. E ele pessoalmente zela pela criancinha desde o momento da sua concepção. Vamos ver isso mais lá na frente. Então, a concepção de Jesus, como a gente sabe, foi um ato milagroso. Gabriel, ele apareceu não apenas a Zacarias e a Daniel, mas também vai também dar a apresentação de Maria, e ela fica ali com uma jovem pobre que daquela época, que ficou até aterrorizada com a notícia daquele vento, que ela disse: meu Deus, como é que vai acontecer isso? Porque eu não conheci varão. E Deus diz: olha, para Deus não há nada impossível, porque tudo para Deus é possível. E ali, Gabriel, Maria jovem, pobre, mulher de todas as características, que para o povo daquela época, com que ela parecesse inútil ser usada, por Deus para qualquer tarefa importante. Então foi totalmente o contrário. Mas Deus escolheu Maria para dos mais importantes, porque devido à sua obediência, ele já havia exigido isso de obediência a alguns dos profetas. Então você pode achar de sua habilidade, de experiência, educação, faz com que um candidato improvável ao serviço, mas ela não. Todo mundo achava isso, mas ela pelo contrário. Então o anjo vai lá e diz: Maria, você foi escolhida, você foi bendita entre todas as mulheres. Embora pobre, as suas características, como já foi falado, desprezível, mas Deus viu graça diante dos seus olhos. O importante aqui é o seguinte, que a concepção do ser humano, ela obedece a algumas fórmulas do homem e da mulher, que soma 23 cromossomos do homem e 23 cromossomos da mulher. Dá um total de 46. Isso é a junção dos dois cromossomos. E nós vemos isso justamente lá em João capítulo 1, verso 14, quando diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos, olha só. Então essa concepção aí, no grego é esquinou. Quer dizer o quê? Este verbo indica que uma literal coabitação, certo? Com Maria. Ou seja, ele tabernaculou, ou seja, criou morada. Então Deus foi lá e fez morada diante disso aí. Mas o mais importante do nascimento de Jesus é a vida gerada através de um milagre. Vimos que dentro do seu ventre, assim que Isabel ela recebe Maria, os dois ventres que estavam tanto no ventre de Isabel como no ventre de Maria, entre João Batista e Jesus, quando elas saudam uma a outra, a gente vê a unção do Espírito Santo ali fazendo uma concepção miraculosa, e João Batista ele se agitando já no ventre da sua mãe. Então, a miraculosa concepção de Jesus é um dos pilares fundamentais da nossa fé cristã. Aliás, e uma fé conservadora, certo? Então a Bíblia nos relata que Maria, sendo virgem, concebeu Jesus pelo poder do Espírito Santo. Mateus capítulo 1, do verso 18 ao 25. Então este milagre mostra a natureza divina de Jesus, a encarnação do Filho de Deus, quando ele foi lá e tabernaculou. Então Jesus foi concebido sem a intervenção humana, resultando em sua natureza divina e humana perfeita unidade entre homem e Deus, certo? Homem perfeito e Deus totalmente perfeito. Então, a concepção miraculosa de Jesus é um testemunho de fidelidade do poder de Deus, é um lembrete do amor incondicional de Deus pela humanidade ao enviar o seu Filho para salvar e redimir aqueles que crêem nele, assim como lá em João capítulo 3, verso 16. Então, a vida gerada no ventre da mulher é um milagre. Isso o sábio
escritor em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5, já mostrava isso. Assim como tu não sabes qual o caminho do ventre, nem como formam os seus ossos no ventre da grávida, assim também não sabe as obras que Deus faz. Então veja só, o versículo aqui 5, ele diz que sabemos muito pouco sobre os processos que regem o mundo. Só quem sabe totalmente é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, meus queridos, não saia do seu local, que logo logo iniciaremos nosso bloco 2 e nos sigam pelas redes sociais, pelo nosso canal do YouTube, EBD em Síntese, pela nossa Rádio Libertadora 96.3 e pelos canais da TCM 8 e 38 TV AD Mossoró. E lembrando que esta aula, ela não substitui nossa aula presencial. Voltamos já. Meus queridos irmãos, estamos de volta agora para o nosso bloco número 2. Esse bloco 2, ele tem um tema bastante forte, bastante significativo para os nossos dias, que tem como título A Cultura da Morte. E nosso primeiro ponto aqui, subtópico, fala de um projeto ideológico. É um projeto só de ideias que as pessoas formam, juntam com pessoas, faz motim, até chegar a um determinado, ou melhor, a um denominador comum. Mas no nosso Código Civil, no artigo de número 2, já deixa bem claro assim: a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com a vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Então, a expressão cultura da morte, ela está sendo frequentemente usada para descrever um conjunto de valores, práticas e atitudes que promovem o quê? Uma desvalorização da vida humana de várias formas. Ela refere-se à mentalidade de um sistema de crenças que consideram a morte como uma solução aceitável para certos problemas ou circunstâncias. Então, a cultura da morte é um conjunto de ideias, valores e costumes que depreciam o valor da vida em nossa sociedade pós-moderna. Então, nós, como cristãos, nós somos pró-vida. Nós não concordamos com este tipo de cultura pró-aborto, de maneira alguma. Então, essa ideologia, ela começa a usar um termo chamado eugenia. E o que é eugenia? Que também é uma ideologia que, olha só o que diz, que busca melhorar a raça humana por meio de uma seleção artificial. Ou seja, você vive, você morre, você tem defeito, você não tem defeito. Esse é positivo, esse é negativo. Então, isso é o que essa eugenia ela se baseia. Então, ela se baseia em critérios subjetivos e promove a discriminação e a desvalorização da vida humana. Então, a Bíblia, ela nos ensina que Deus criou a humanidade, a sua imagem e o seu valor intrínseco. Então, para deixar bem claro aqui sobre essa cultura da morte, um bebê, ele sobreviveu de um nascimento prematuro após 21 semanas, certo? Médicos dos Estados Unidos, do Alabama, eles conseguiram salvar uma criancinha com 21 semanas e ele pesou 420 gramas, tinha menos de 1% de chance. Isso está na redação da revista Galileu, no dia 12 de novembro de 2021, às 13h47, esse artigo foi publicado. Então isso mostra que essa criancinha, uma equipe médica salvou essa criança, ele tinha menos de 1% de vida. E até hoje ele sobreviveu, porque a vida vale a pena. Então, a Bíblia nos ensina como Deus criou nossa imagem e semelhança. Isso deixa bem claro no livro de Gênesis, que no capítulo 1, versículo 31, que quando Deus formou todas as coisas, ele deixou bem claro: e viu Deus que tudo era muito bom ou muito boa. Então, etimologicamente, a palavra aborto, como esse grupo de ideologia vem surgindo e vem ficando cada vez mais forte, é o termo usado, abortos,
que traz a ideia de privar do nascimento, mas ab equivale à privação e ortus do nascimento. Entretanto, o termo aborto provém do latim aborrire, que significa separar do lugar adequado. Olha só, separar do lugar adequado. E conceitualmente, né, a interrupção da gravidez com ou sem expulsão do feto, resultando a morte do nascituro. É interessante que na legislação brasileira o aborto ainda é considerado crime, exceto em caso de risco da vida da gestante, ou seja, uma encefalia na gravidez, resultante também de estupro. Infelizmente, nosso Código Penal, a partir do artigo 129, ele prevê essa condição, e uma situação agravante, que na legislação internacional, países como Uruguai, Cuba, Portugal, França, Alemanha e Espanha permitem a interrupção da gravidez em diversos casos, certo? E um dado aqui, que como esses países liberaram essa situação, como dá para identificar já na barriguinha da mãe como o menino vai nascer ou a menina vai nascer, como essa queda desses países, o nascimento de bebês com síndrome de Down virou um pivô da disputa entre os grupos pró e contra aborto, certo? Então, esse número nesses países diminuíram. Isso vocês podem observar esse artigo na BBC, no dia 22/3, agora de março, de 2023. Avanço dos métodos de detectação pré-natal e a legalização do aborto levaram a maioria das mulheres a optar por interromper sua gravidez quando esta doença genética é detectada. Então, esse número de pessoas com síndrome tem diminuído bastante nesses países. Mas também essas práticas causam efeitos psicológicos. Por exemplo, aborto pode causar traumas, depressão, ansiedade e outros efeitos psicológicos na mulher. Mas há grupos que dizem assim, não, mas isso é considerações éticas. Existem as considerações éticas. Tem as considerações éticas médica, religiosa e moral. Esses apoiadores que usam isso. Então, a ética médica, o que ela diz? A interrupção da gravidez por encefalia pode ser considerado um procedimento ético para evitar o sofrimento físico e psicológico, tanto da gestante quanto do feto. Isso na área da medicina. Já a ética religiosa diz o seguinte: para algumas religiões, a vida começa na concepção, ponto final. E, portanto, aborto seria um crime contra Deus ou contra a lei de Deus. Mas também tem a ética moral, que diz que argumenta que a vida do feto anencefalo é uma vida sem qualidade e, portanto, sua interrupção seria justificada do ponto de vista moral. Mas isso vai causar uma série de consequências para a mãe, né? Então, para alguns setores conservadores que andam com essas práticas, induz ao STF, essa prática do aborto. Então, a decisão do STF, é vista como uma afronta aos valores da vida e da família e pode incentivar a prática do aborto. Isso era antigamente a decisão do STF. Então, para os defensores dos direitos das mulheres, a decisão do STF era vista como uma conquista para a autonomia e a dignidade da mulher e para a defesa de seus direitos reprodutivos, né? Que diz que a argumentação adequada à Constituição impõe o reconhecimento de que a interrupção da gravidez por feto encefalo, certo? Enencefalo, não se enquadra no tipo penal do aborto. Olha só, então uma mãe que detectar que tem um feto anencefalo, ela pode abortar na decisão só nesses casos, certo? E para a maioria dos votos do STF, estabeleceu que a interrupção da gravidez por feto
com deformidade não constitui aborto e, portanto, não é um crime. Qual foi a justificativa do STF? O STF argumentou que a antecipação terapêutica do parto em casos de encefalia não seria um aborto, mas sim uma prática legítima da medicina. Então, nesses casos, quando começam a priorizar esse tipo de argumento, começam a surgir direitos, começam a surgir práticas, e agora o direito é sobre o corpo. Como eles começam a usar os slogans "meu corpo, minhas regras", que é frequentemente usada para justificar a imoralidade sexual. No entanto, esse slogan ele é baseado em uma premissa totalmente falsa, porque eles querem que os corpos não pertencem mais a Deus, que os corpos agora é meu, eu faço dele o que eu quiser. Então, isso, em regra, o apóstolo Paulo ele deixa bem claro. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou sua própria carne. Antes, a alimenta, sustenta, como também o Senhor, a igreja. Também em 1 Coríntios, no capítulo 3, a partir do versículo 10, nós vamos encontrar que diz que o corpo é do Senhor e o corpo foi para o Senhor. E no verso 16 ele diz o seguinte: não sabeis vós que vós sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Já no verso 19 ele diz: ou não sabeis vós que o corpo é templo do Espírito Santo? Quando a Bíblia diz não matarás, está lá no Êxodo, capítulo 20, versículo 13, o verbo matar lê-se como hatzá, que em sentido de assassinar intencionalmente, ou seja, a pessoa sabe o que está fazendo. Não se aplica no caso de matar na guerra em defesa própria. A ação do médico tirando a vida do paciente é vista como um assassinato, segundo a maioria dos estudiosos da ética cristã. Tradicionalmente, se reconhece que a eutanásia é crime contra a vontade de Deus, expressa no Decálogo, e contra o direito à vida de todos os seres humanos. Então, meus queridos, não saia do seu local, que logo logo iniciaremos o bloco 3 com o tema A Sacralidade da Vida Humana. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos de volta agora para o bloco 3. E não esqueça de nos acompanhar pelas mídias sociais, pelo nosso canal do YouTube, EBD em Síntese, pela nossa Rádio Libertadora 96.3 e pelos canais da TCM 8 e 38 TV AD Mossoró. E no nosso canal do YouTube, não esqueça de deixar o seu comentário, o seu like e ative o sininho para receber as notificações das nossas aulas. Então, a sacralidade, o princípio da sacralidade, ele vê a vida como um presente de Deus ao ser humano que não dispõe daquilo que é sagrado. E a dessacralidade é o contrário, é retirada do caráter sagrado, de fazer, de deixar, de ser considerado daquilo que é divino, violar. Então, tudo o que é contrário à sacralidade, aquilo que é sagrado, a dessacralidade é totalmente o contrário. Então, a sacralidade da vida, ela é uma crença totalmente fundamentada nas Escrituras, de que toda a vida humana é sagrada e deve ser protegida. Isso, as leis já mostram isso. Então, a sacralidade é um princípio fundamental na Bíblia que enfatiza que cada vida humana é sagrada e valiosa aos olhos de Deus. Deus dá e Deus tira, somente Ele e mais ninguém. Então, essa visão pode ser fundamentada em diversas referências bíblicas que nos revelam o valor intrínseco da vida aos olhos do Criador. Então, a formação maravilhosa no ventre materno deixa bem claro como foi lida a introdução. O salmista Davi, no Salmo 139, ele diz: pois tu me formaste no meu interior, tu me teceste no ventre. Olha só, teceste, foi entrelaçando e foi formando
passo a passo o Senhor já dizendo que a vida ali era sagrada, que iria proteger a vida humana. Mas um ponto essencial, também lá no livro do Êxodo, no capítulo de número 21, verso 22 e 23, deixa bem claro que se um casal ou alguém ele brigasse e se as pessoas atingissem aquela mulher grávida e ela perdesse a criancinha, no verso 21 refere-se que a mulher dando à luz uma criança prematura por causa da violência cometida contra a gestante, se isso acontecesse, quem causasse o aborto tinha que pagar uma multa. Se ele fizesse ela abortar prematuramente, observa aí o que é a lei de Deus. No verso já 22, se houvesse lesões graves na mãe ou no filho, o culpado tinha que pagar segundo a lei da retaliação. Muitas dessas situações, se o feto fosse morto, aí sim pagaria vida por vida. Então isso mostra que Deus ele zela pela vida humana. Então o pastor Claudio de Andrade, ele afirma que a lei de Deus não faz distinção entre aborto e infanticídio, né? Ele comenta que tanto o faraó, que interrompeu ali a matança dos inocentes hebreus, quando a mulher que por motivos fúteis interrompe a gravidez, quebra um sexto mandamento, como nós já lemos no bloco anterior, que é assassinar. Então isso se opõe totalmente à lei de Deus. Então, em contrapartida, o discurso extremista, contraditório da militância pró-aborto faz constantes e agressivos ataques à desconstrução dos valores cristãos judaicos. Infelizmente, o patrulhamento ideológico atua para amordaçar todas aquelas vozes que pensam o contrário, certo? Então, a cultura, o cancelamento, entra em ação toda vez que alguém ousa defender absolutamente a sacralidade e a santidade da vida. Então, nós recebemos o nome de retrógrado, de atrasado, de antiquado, se é do século passado. Então, mas nós sempre vamos defender pró-vida. Então, Nancy Pearce, em seu livro, ele diz o seguinte: na cultura da morte, as divergências não são permitidas. Isto quer dizer que, algum dia, os profissionais médicos cristãos do mundo todo poderão ser forçados pela lei contra suas convicções bíblicas ou perder o seu emprego e fechar suas instalações médicas. Olha só como o sistema ele já está avançado. Mas nós, como cristãos, todo tema que galvaniza o aborto, certo? Ele vai ter uma atenção mundial, como a gente vê muito isso. Então, grupos evangélicos americanos, apelidados como grupos pró-vida, mantêm militância ativa contra as clínicas destinadas a aborto naquele país. Segundo o relatório de 2020, 1 em cada 5 gestantes foi interrompida. Olha só, de cada 5, 1 foi interrompida. Estimativas apontam para quase 1 milhão de abortos a cada ano e em outros 67 países a decisão depende apenas da mulher. Ou seja, eu posso fazer do meu corpo o que quiser, eu posso fazer do meu corpo o que bem for chamado e ali meu slogan é meu corpo, minha regra, mas não funciona assim. Então, a dessacralização da vida humana no ventre materno é uma afronta à vontade divina e aos princípios cristãos. Como cristãos conservadores, devemos ser defensores da vida, promovendo uma cultura que celebre e protege cada vida humana, desde a sua concepção até a sua morte natural. Isso implica em rejeitar práticas que desvalorizam a vida e, olha só, que desvalorizam a vida e trabalham ativamente para garantir o respeito e a proteção de todos os seres humanos, independentemente do desenvolvimento de temas, de militância, seja lá o que for. Então, o tema
aborto, certo? Que essa prática, ela fique só em ideologia, que nós, Provida, levantamos a bandeira do Evangelho, levantamos a Bíblia Sagrada e os princípios de Deus e dizemos que a vida humana, ela começa na concepção entre marido e mulher, entre macho e fêmea. Então, somos Provida e vamos permanecer defendendo os princípios bíblicos e os princípios cristãos. Então, meus amigos, chegamos ao nosso final da nossa quinta aula. Nos acompanhe pelas nossas mídias sociais, pelo nosso canal do YouTube, pela rádio FM 96.3 e pela TV TCM, canais 8 e 38, TV AD Mossoró. Muito obrigado, fique com Deus e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que Deus nos ajude e abençoe o nosso Brasil, em nome de Jesus.